Filho. Joia. Obrigado a todos que estão presentes e então a Júlia vai começar o webinar falando um pouco sobre a UDESC. Uhum. Então tá, que ótimo. Eu quero dar boa tarde para todos aqui no Brasil, acho que boa noite na Itália, né? Que bom estarmos reunidos. Quero dar boas-vindas a todos que estão nos assistindo e nos prestigiando nesse webinar de hoje, né, com o tema Fronteiras Têxteis. Quero agradecer a participação de todos, então, da comunidade acadêmica aqui da UDESC, também a da Politécnico de Milano. Eu me chamo Júlia Bittencourt, sou a secretária de Cooperação Interinstitucional e Internacional aqui da UDESC, né? Nós estamos aqui na reitoria, e a nossa secretaria atende a todos os nossos 12 centros, que estão distribuídos em 9 cidades do nosso estado, e também aos 32 polos presenciais para o apoio do ensino à distância. Nós somos uma universidade multicamp, né, que visa atender o perfil socioeconômico e cultural das regiões onde nós estamos inseridos, no intuito de fortalecer esse contexto. Os cursos oferecidos pela UDESC são na área de saúde, tecnologia, educação, arte e nas áreas socioeconômicas. Hoje temos em torno de 15 mil alunos, 200 grupos de pesquisas, e visando sempre essas novas parcerias, né, produtivas para o fortalecimento e desenvolvimento da nossa universidade. Então, pessoal, esse webinar de hoje foi organizado pela Polidesign, da Politécnico de Milano, em parceria com a UDESC, através dessa pesquisa, desse trabalho colaborativo entre a professora Sandra e o professor Giovanni. Então, nesse intuito, eu quero cumprimentar os participantes de hoje, ao nosso colega mais novo, meu colega Thiago Bueno, do Escritório Internacional aí do Polidesign, agradecer por todo o empenho e esforço aí na parte também operacional da webinar de hoje. Quero cumprimentar a professora Sandra Heck, do nosso departamento de moda, aqui do nosso Centro de Artes da UDESC. Cumprimentar também ao professor Giovanni Conti, professor associado de desenho industrial do Politécnico de Milano, vinculado também ao curso de design de moda. Bom, gente, a Politécnico de Milano ela já é uma parceira da UDESC já há alguns anos, mas nas áreas das engenharias. Então, nesse momento, eu posso dizer que nós estamos bastante entusiasmados, porque essa parceria está se estendendo agora para a área do design. Então, era algo que almejávamos já há bastante tempo, e eu posso dizer que aqui, por parte da UDESC, foi graças ao empenho e à dedicação daqui da professora Sandra, né, que está nos representando lá em Milão, e realizando esse trabalho em conjunto com o professor Giovanni, né, com o apoio dele também, com essa parceria, que logo agora eles vão nos apresentar sobre esse assunto. Então, só posso dizer que estamos muito felizes e acreditamos que será uma parceria bastante promissora e muito importante para o nosso Centro de Artes e, claro, consequentemente, para a nossa universidade. Quero agradecer a todos pela atenção e, Thiago, passo a palavra para ti. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Júlia. Sejam bem-vindos todos. Um momentinho que eu vou compartilhar minha apresentação. Prazer, eu sou o Thiago. Como a Júlia já apresentou, eu trabalho aqui no Escritório de Relações Internacionais do Polidesign. Vou apresentar um pouco o que é o Polidesign. Ele foi fundado diretamente pelo Politécnico de Milano e ele faz parte do sistema de educação em design que é incorporado dentro do próprio Politécnico. O Polidesign é uma instituição de pós-graduação que pertence ao sistema de design do Politécnico de Milão. O que é esse sistema de design? Ele é constituído pela escola de design, que fica dentro do próprio campus, que é responsável pelas graduações. Nós, que somos o Polidesign, somos os administradores dos Masters de especialização, e o departamento de design, que é responsável pelo setor de pesquisa científica e doutorados, que é onde a professora Sandra hoje atua como professora visitante, sob a tutoria do professor Giovanni, que são os dois que farão a apresentação de este webinar de hoje. Como vocês veem aqui na apresentação, o Politécnico no ranking QS, ele é no campo de arte e design. Ele é a sexta melhor universidade do mundo.
a terceira na Europa e a primeira na Itália. É um motivo de bastante orgulho para a gente, porque é uma classificação bastante importante para essas áreas, se for pensar no mundo todo. Então, temos bastante orgulho disso e ficamos bastante felizes dessas parcerias que podemos ter com todo mundo e principalmente hoje com o Brasil, que é o meu país também. O Polidesign, um dos nossos motos é que a gente ensina para o mercado profissional. Então, a gente tem uma perspectiva totalmente internacional com base nas relações e parcerias, que foi o motivo dessa iniciativa que a gente teve hoje, né, entre nós e a UDESC. Como mencionado, a gente é totalmente internacionalizado. A gente tem bastante relacionamento com a América Latina e tanto com a China, onde a gente constrói hubs, dependendo das parcerias que a gente faz. Atualmente, a gente entrega masters diretamente na China, eles são oferecidos diretamente em loco, e estamos atualmente trabalhando para fazer um master da mesma maneira que entregamos na China, estamos trabalhando para fazer um no Brasil, que vai ser oferecido diretamente para os estudantes da América Latina. Obviamente, como o Brasil é o maior país da América Latina e um que a gente tem bastante foco, e temos bastantes parcerias também, faremos diretamente ali. Estamos trabalhando nisso, esperamos que tenhamos sucesso. Este diagrama é para mostrar um pouco, para evidenciar o nosso comprometimento com a cultura do design, que a gente divide igualmente 50% com a educação e 50% com a profissão, porque como um pilar do sistema de design do Politécnico, os nossos cursos de pós-graduação que o Polidesign administra, o intuito dele é entregar a cultura do design aplicada tanto ao profissional quanto ao mercado, que o mercado é representado pelas empresas, companhias e indústrias de design, eles estão integrados diretamente em todos os nossos programas didáticos. Este mapa é para mostrar um pouco como funciona as nossas estruturas e os nossos programas dentro do Polidesign. Atualmente, hoje, a gente tem 28 masters universitários e 26 cursos de alta formação. Como somos uma instituição internacional, a gente divide tanto eles em língua italiana, porque estamos na Itália, e em língua inglesa para poder acarretar todo este mercado internacional e poder oferecer os nossos programas para uma quantidade maior de estudantes. As nossas 7 principais áreas de ensino são essas que estão aqui no mapa, que é design de produto, arquitetura e design de interiores, business design, fashion design, que é onde hoje o cluster que se encontram os professores Giovanni e Sandra, patrimônio cultural, que é muito importante aqui na Itália, como todos sabem, o patrimônio cultural italiano é gigantesco e tem muita história, o setor de design de comunicação, digital e interação. Essas são as 7 maiores áreas onde estão presentes todos os nossos cursos. E eu agradeço todos os presentes, agradeço o professor Giovanni, a professora Sandra, por esse webinar de hoje, a Júlia, que do Escritório de Relações Internacionais da UDESC, também possibilitou este webinar de hoje. E para todos os participantes, aqui embaixo, na seção do Zoom, tem uma seção de perguntas e respostas, ou no chat mesmo, que vocês podem fazer essas perguntas, os professores vão responder para vocês no final do webinar deles, da apresentação deles. Aqui tem os meus contatos, se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma informação, podem escrever diretamente para mim. Hoje, quando terminar o webinar, eu vou pegar a informação de todos vocês e amanhã eu envio um comunicado, tanto com os meus e-mails quanto os dos professores. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema falado hoje ou sobre as instituições, vocês podem entrar em contato diretamente com a gente. De novo, agradeço a todos pela participação e agora vai começar o webinar com os professores.
Professora Sandra, eu vou interromper o meu compartilhamento de tela e você pode compartilhar a apresentação de vocês. Tá certo. E, peraí. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar boa tarde e agradecer a presença de todos os participantes, especialmente os alunos do mestrado em moda da UDESC. Gostaria também de agradecer o Polidesign e a UDESC pela viabilização deste webinar e a participação do professor Giovanni Maria Conti e seu empenho em falar em português durante esse... Tentamos de falar português. Falamos um portunhol. E aí, no segundo momento, agora eu vou, então, compartilhar a minha apresentação. Consegue visualizar? Sim. Sim, né? Sim. Ok. Então, fronteiras têxteis. O professor Giovanni e eu selecionamos alguns tópicos para abordarmos durante este webinar, e a ideia não é esgotar o assunto fronteiras têxteis, é apenas dar alguns inputs, alguns insights que podem sim, como o Tiago falou, serem aprofundados em cursos à distância ou cursos presenciais, em parcerias, em consultorias, em projetos interinstitucionais que podem ter uma chancela dupla, UDESC Polidesign. Então, se alguém tiver alguma pergunta, né, lembrando que podem fazer pelo chat, que se nós tivermos tempo hoje no webinar, nós responderemos no final. Então, vamos para a primeira parte, que é o sistema Moda Itália. A literatura, ela aponta que o sucesso nacional e internacional, a criatividade e a flexibilidade dessa base competitiva do sistema Moda Itália, com toda uma tradição histórica, eles resultam da inter-relação entre as empresas têxteis, tá? Das fiações, das tecelagens, as confecções e as de distribuição especializada, que elas operam como um grande laboratório, seja na parte da criação, da produção e da inovação de uma série de produtos. Há, sim, um padrão nas estratégias competitivas adotadas pelas empresas italianas, que, por exemplo, são a questão da flexibilidade, ou seja, o uso de processos produtivos avançados e flexíveis, a questão da sustentabilidade, e aí entra o emprego de recursos eficientes, um foco tanto na estrutura quanto na ergonomia organizacional, ou seja, na questão da macroergonomia. Um outro ponto importante, a questão da diferenciação e da renovação dos produtos, mas muito pautado pelo design, pelos conceitos de moda, e as operações de negócios que têm uma base de evolução, principalmente na pesquisa das necessidades dos consumidores. Então, se nós pegarmos esses conceitos e levarmos para, né, não é trazer, mas é levar para o Brasil, analisando toda uma conjuntura brasileira hoje, seja ela política, econômica, social, sanitária, nós podemos perceber que nesse mundo que hoje que era globalizado, era competitivo e hoje é pandêmico, né? A questão do design e da inovação, ela continua sendo um mote estratégico importante, principalmente para as indústrias do setor da economia criativa. Então, a questão da inovação, da introdução de novos conceitos, porque sim, hoje nós teremos que ter novos conceitos no modo na educação, no trabalho, nos transportes, no convívio social. Então, essa questão de buscar novos conceitos, eles são fatores importantes numa escala de evolução de uma cadeia produtiva da moda, dessa cadeia produtiva da questão do montante
ao jusante, né? E que ela não é pautada unicamente no empenho empresarial de uma empresa, mas sim desse conjunto das empresas com os seus interlocutores, sejam eles interlocutores internos, aí entra a questão da alta gerência, dos designers, dos funcionários, quanto os interlocutores externos, sejam os clientes, fornecedores, consultores e a própria questão, o próprio governo como um todo. E aí, o setor de moda têxtil setor têxtil e de moda italiano, ele caracteriza-se principalmente por ser um conjunto de micro, pequenas e médias indústrias que são independentes, que são altamente fragmentadas em várias fases do processo produtivo. Então, pensando historicamente nesse processo da Itália, nesse processo industrial italiano, a gente percebe que se passou de um modelo que era integrado, de indústria, de economia de escala, de máxima eficiência, a uma concepção de negócios network, que alia não só a força da organização e a força da produção, mas que alia isso voltado para uma inteligência mercadológica, uma inteligência de organização, de mercado, buscando, sim, otimizar sinergias. Quando a gente fala em Milão, que é a capital da região da Lombardia, onde que nós estamos, que é um importante distrito industrial de moda, a gente tem que lembrar que ele tem todo esse... a Itália como um todo, né, tem todo esse capital material que o Thiago falou, mas Milão ele é o segundo maior PIB da Europa, né? E a questão da indústria cultural e criativa da região da Lombardia, e aí quando eu falo indústria cultural e criativa, eu quero falar das indústrias de moda, de design, de arquitetura e de design gráfico. Ele ocupa o terceiro lugar no ranking das 25 principais regiões europeias que mais empregam pessoas na área cultural, de clusters culturais e criativos. Talvez aqui seja importante falar uma diferença que na Itália se usa o termo distrito industrial. Se vocês pegarem alguns textos em inglês, eles vão traduzir, digamos, essa ideia de distrito industrial usando a palavra clusters. E no Brasil, se nós lermos os materiais das federações das indústrias ou do Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio, eles usam o termo APL, que é Arranjo Produtivo Local. Então, quando eu falo distrito industrial, é muito porque está pautado na Itália, mas, basicamente, APLs, clusters e distritos industriais se referem a um grupo de empresas que cooperam entre si, mas que promovem a economia de uma região ou de um local. E aí, vamos chegar ao paradigma italiano, né? Que ele possui 2 pontos que são importantes. Primeiro é essa íntima conexão de pertencimento com o território, que é muito pautado nessa cultura empreendedora italiana, né? No vamos arregaçar as mangas e vamos fazer, não é mesmo, Giovanni? Vamos meter a mão na massa e vamos fazer o pão, né? E que, na realidade, essa cultura empreendedora, que é muito italiana, ela compartilha valores. E não só ela é pautada num conhecimento, num know-how técnico. E o outro ponto importante é uma abordagem, digamos, sistêmica, que gera uma conexão entre as empresas, né, que são capazes de aperfeiçoar, de melhorar, sim, a eficiência geral de um distrito, de um APL, seja por meio da flexibilidade de produto ou de processo,
e de uma rápida reação às transformações internas e externas. E aí a gente pode perceber, abrindo um parênteses, o que aconteceu no período do lockdown italiano, quando as empresas italianas fizeram duas coisas que são importantes no meu modo de ver, né? Esse é o meu modo de ver. Primeiro, eles tentaram, digamos, salvaguardar, não sei, Salvaguardar. Exato, os recursos, o capital humano. Então, a saúde dos funcionários, esse capital intelectual é importante. Então, eles mantiveram as pessoas em casa, mas mantiveram com a boa parte das empresas, né, mantiveram as pessoas recebendo seus salários, porque o capital humano é importante para a empresa. E o outro que eles colocaram toda uma infraestrutura industrial que produzia camisas, bolsas, perfumes a serviço das unidades sanitárias. Quer dizer, havia uma necessidade urgente de confecção de máscaras, de aventais guarda-pós monouso, de produção de amoquina, o álcool gel. Então, eles conseguiram reagir de uma forma rápida a uma necessidade que era do mercado naquele momento. Agora, nesse contexto, nesse paradigma italiano, uma coisa importante, principalmente para as micro e pequenas empresas, elas não têm uma capacidade competitiva de reagir ao mercado simplesmente pautada no preço. E elas não têm condições de competir, digamos assim, com empresas grandes. Então, o que elas fazem? Principalmente as indústrias do setor criativo, elas vão buscar nichos específicos de mercado, elas vão adotar estratégias que têm uma relação direta com o design, com a questão da inovação, com a produção de produtos com valor agregado, mas com conhecimento técnico, né? Sempre buscando a personalização dos produtos e uma qualidade que não é só física, que a gente sente, a gente vê com as mãos, né? No tato, quando a gente pega uma lã italiana, um tecido italiano, isso aí depois o Giovanni pode falar, comprovar, né? Que tem grandes diferenças nesse se olhar com as mãos, né, Giovanni? Olhar com a mão, exatamente, isso. Exatamente. Mas também tem uma qualidade técnica que é muito pautada na cultura do projeto. O projeto é importante para o italiano e para as indústrias italianas. Então, entender a cultura do projeto, a questão do meta-design, a questão desse processo de manufatura, de comunicação, até chegar ao consumidor, são muito importantes. E aí, chegamos ao famoso Made in Italy, né? Ao famoso Made in Italy. Se vocês, quem estiver interessado, for buscar material sobre o Made in Italy, se o material for em italiano, provavelmente vocês vão ler que existem 4 As, que são os setores mais importantes que determinam que sustentam esse conceito do Made in Italy. Agora, talvez a maioria vá ler materiais em inglês, e aí nós temos 4 Fs, que são as indústrias, que são esses mesmos setores, só muda de italiano para o inglês, mas é o food, alimentação, o fashion, a moda, furniture and design, quer dizer, a questão do design de interiores, dos móveis, e, deixa eu pegar minha colinha aqui, factor automation, que é a questão de automação e mecânica. Então, os produtos italianos, para terem esse selo Made in Italy, eles devem cumprir uma série de condições que são impostas pelas leis italianas, mas a certificação e a acreditação,
ela é realizada pelo Instituto per la Tutela dei Produttori Italiani, que é, digamos, uma espécie de INPE italiano. Além do mais, existe um tripé que sustenta o conceito Made in Italy, que é a questão das tendências, a questão da estética e a questão do estilo. Isso sustenta o conceito, compõe o tripé do Made in Italy, que ao lado do design, da inovação, do conteúdo técnico e da sustentabilidade, determinam todo esse sistema Moda Itália. Até eu não comentei antes, mas quem tiver interesse pelo Sistema Moda Itália, existe um site específico, é só colocar na internet Sistema Moda Itália que vocês vão ser direcionados para o site onde que existem todas as informações sobre as empresas, desde dados quantitativos até dados qualitativos. Mas o que é realmente o Made in Italy, né? A gente pode considerar o Made in Italy como um sistema aberto, digamos assim, que é uma estrutura que ela é sensível às mudanças do ambiente e que ela responde prontamente a essas mudanças, tá? Mas ela não se restringe somente a um rótulo de origem, né? Eu acredito que se fosse só um rótulo de origem, ela poderia empobrecer este valor autêntico que se tenta colocar no Made in Italy, né? Então, o que eu quero enfatizar é que no caso do Made in Italy, o valor do serviço, do bem ou do produto, ele pode ser alto porque a região, e aí o território, faz uso dessa marca como uma vantagem competitiva, né, quando vai exportar, né? Então, no caso dos produtos de moda, o Made in Italy, ele agrega, sim, um valor, mas que ele é muito mais simbólico, ele está muito mais ligado à ideia do território e do produto ser produzido na Itália. Porque nós temos que lembrar que dentro dessa cadeia produtiva da moda italiana, é uma cadeia vertical, onde quase todo o processo fica dentro da região. E aí, então, dentro do Made in Italy, né, a dinâmica deste modelo, ele é composto basicamente dessa relação, dessa troca, que eu já falei antes, entre as empresas e a capacidade produtiva. Porque só isso, desde a questão da tecnologia, a distribuição, do valor da matéria-prima, passando pelo conteúdo estilístico, é que eles vão conseguir gerar digamos, esse valor simbólico do Made in Italy. E aí, eu gostaria de fazer um outro parênteses, que eu acho que uma coisa que é muito importante dentro dessa cooperação que existe entre as empresas, mas é também a cooperação que existe entre as empresas e a universidade. E aí depois talvez o Giovanni possa falar melhor sobre isso e falar dos projetos que existem na área têxtil. Porque o que acontece? As empresas sabem que não adianta nada um aluno só estudar na prática, na teoria, digamos assim, o processo projetual, não ter contato com materiais de ponta, com o que está sendo feito dos últimos lançamentos dentro da indústria. Por quê? Se ele não tiver este contato, se ele não tiver essa informação de mercado, quando ele está na universidade, vai ser muito mais difícil a sua adaptação quando ele estiver no mercado. E vou contar, ontem nós tivemos um seminário com a Walmart, e eu lembro, aí o Giovanni pode confirmar, que a pessoa que estava fazendo, que era a pessoa responsável pelo seminário da pessoa responsável do Walmart, ela perguntou, inclusive para a professora Martina, quais eram os últimos materiais da Walmart que o Politécnico tinha, porque os alunos tinham que ter contato com os últimos materiais.
Que isso que era importante, né? Então, dentro dessa... E aí as empresas brasileiras que estiverem escutando, não adianta nada ter uma cooperação entre as empresas no pós, se as empresas não estão inseridas dentro desse contexto universitário, mas facilitando o processo, colocando, às vezes, profissionais de alto escalão, dando mentorias para os alunos durante trabalhos universitários. E isso é importante. Então, essa questão dentro desse contexto da moda, a gente pode entender que os italianos percebem que esse papel que está muito ligado à atividade projetual do designer, a atividade de projeto, é só onde que vai ser possível viabilizar a questão do Made in Italy. Quando a questão da ideia, do abstrato, ele é possível de ser processado e ser produzido de uma forma, digamos, concreta, né? Pela materialidade. Então, tentando finalizar assim, a minha parte sobre paradigmas italianos e Made in Italy, antes de passar a palavra para o Giovanni, eu acho que tem alguns pontos que são determinantes do conceito do Sistema Moda Itália e do conceito Made in Italy, que a gente tem que frisar. Primeiro que há sempre uma procura por produtos que são extremamente sofisticados, mas sofisticados às vezes no contexto, que eu digo no conceito, muito mais às vezes no conceito do que só na questão física, mas que essa procura ela vem muito dos consumidores, seja em mercados mais elevados, mercados de média alta e médio segmento. Outro fato importante, que há sempre um desenvolvimento de uma estrutura de especialização e de qualidade, tanto na oferta do produto quanto do serviço, que é capaz de responder, sim, a demandas de designers de uma forma rápida. O que eu quero dizer que se um designer ele tem uma ideia de eu quero produzir determinada lã com um tipo de cor, por exemplo, as empresas elas se mobilizam para fazer isso. Se o designer ele pensa em desenvolver um certo tipo de estampa, as empresas elas com a sua flexibilidade, elas trabalham para desenvolver aquela ideia. Então, não há eu não posso, eu não consigo, eu não sei. É a tal cultura empreendedora italiana. Se temos que fazer, faremos, né? E outro ponto importante, o grau de proximidade que existe tanto entre os colaboradores, as designers, né, que os designers eles estão inseridos, eles são importantes dentro de um processo e há sempre essa troca de informações, de compartilhamento com as empresas, com os designers e com os fornecedores. E um outro ponto que eu acho super importante é que sempre há uma reorientação de processos organizativos, de processos produtivos, de processos tecnológicos e comunicacionais. Sempre se revê os processos, para que isso não ocorram determinados gargalos durante ou nessa cadeia produtiva. E agora, deixo a palavra para o senhor Giovanni Conti, especialista em design têxtil. E agora vamos a tentar falar. Agradeço prof. Sandra por este importantíssimo quadro que descreveu sobre o Made in Italy, a cultura da moda e do Made in Italy na Itália. Neste quadro descrito,
Porque o setor têxtil é importante, porque o setor têxtil e maioria é importante. Porque isso é il setor têxtil faz parte da história, da cultura, da tradição da Itália. Ressalta entre as artes manuais mais antigas da Itália. Então, é uma indústria com alto índice de experimentação manual, com uma integração muito importante de tecnologia atuais. Então, é sistema muito interessante de estudar, de conhecer, ed é setor muito interessante onde poder trabalhar por criar inovação. Podemos ir ainda da apresentação, na slide 7, podemos falar sobre que o designer especialista em têxtil ou malharia. Ele é explorador deste contexto textil, busca de novas soluções com o auxílio das ferramentas oferecidas pelas ciências para adaptar a tradição e a artesanalidade a mercado constantemente em evolução. Podemos falar sobre os macro temas do design têxtil. Vamos ainda na apresentação. Podemos falar de sustentabilidade. Hoje é muito importante este tema da sustentabilidade, não tanto como atenção ao meio ambiente, mas também o problema da ética do trabalho, da riscoberta de artesanalidade do processo e como mischiar, como criar mix sobre processos artesanais com processos industriais, disponibilidade de recursos, tecnologias e materiais futurísticos, porque isso é tema muito importante na tradição da Itália, de onde como poder descobrir, como poder estudar, como poder criar inovação com materiais futurísticos. Podemos falar de sustentabilidade no setor têxtil como uma abordagem no projeto têxtil contemporâneo. Isso não significa que está ligado apenas à visão ambiental, como disse antes, mas diz respeito à economia, o respeito pelo trabalho das pessoas e a sustentabilidade da produção. Isso é muito importante hoje na Itália. Para que ou por que projetamos no setor têxtil? Porque é setor com alto nível de credibilidade. O designer têxtil deve questionar o presente para direcionar o progresso em direção a futuro consciente e melhor. Deve relacionar-se com as figuras do designer e do setor textil, do técnicos,
comprender el contexto, eso es muy importante. A entender en qué contexto, en qué país, en qué lugar vamos a crear, vamos a proyectar. Mais ou menos estruturado e industrial, en que está inserido claramente conhecer a dinâmica existente e as perspectivas da evolução técnica e tecnológica. Então, isso é la característica do setor têxtil hoje na Itália, mas eu creio no mundo global, onde se pode estudar, onde se pode analisar melhor o setor moda em geral. Então... Ok, desculpe. Não sei se antes de a gente passar para o próximo slide, mas eu gostaria que, se fosse possível, que você falasse desses projetos que você realiza com as empresas, com a Missoni, que teve com a Adidas, dentro da área da knitwear, na malharia. Okay. Se fosse possível. Ou Claro, falo sobre isso, mas desculpa, ma in italiano. Sì, parliamo in italiano. Parlo italiano. Parli piano. Parlo molto piano, sì, per essere molto chiaro, perché tutti mi possano comprendere. Perfetto. La relazione della università con l'impresa in Italia è fondamentale. Noi in laboratorio, in quello che noi chiamiamo laboratorio, che è un corso pratico, molto pratico, lavoriamo da 5 anni con Missoni. Missoni è un grande brand internazionale di maglieria, e con loro lavoriamo perché gli studenti imparino a progettare una collezione di abbigliamento realizzata totalmente in maglieria. Só um pouquinho, Giovanni, eu não sei se o Thiago tá me escutando, se acha que precisa a tradução disso, mas na realidade faço a tradução ou não, mas o laboratório Knitwear é um curso muito prático que há 5 anos o professor Giovanni, ele trabalha junto com a empresa Missoni no desenvolvimento de, digamos, trabalhos finais. Acho que é isso. Esattamente. Abbiamo diverse collaborazioni con il mondo dell'impresa, perché la maglieria o il settore tessile è il settore importante in Italia, perché è quello che produce la materia prima con cui vengono realizzati i prodotti. E noi lavoriamo con queste aziende, con le aziende che progettano, creano e realizzano, per esempio, i filati con cui realizzare una collezione di maglieria. Não precisa tradução, estão me mandando aqui pelo WhatsApp que você está falando perfeitamente, está todo mundo entendendo. Perfetto, molto felice. Nel nostro laboratorio, quindi, l'idea è quella di partire sempre dal materiale, sempre dalla qualità del materiale, quello che la professoressa Sandra diceva prima, guardare con il tatto. La qualità si capisce non perché la vedo, ma perché la tocco. E questo è una caratteristica del prodotto italiano, ma che nella nostra diciamo turma, nella nostra classe, viene insegnato come elemento principale, cioè la qualità non è il prodotto finale, ma è il materiale con cui il prodotto finale è realizzato.
Sandra. Não, eu gostaria de dizer que uma coisa que é importante e que talvez os alunos brasileiros não tenham noção, que, por exemplo, na disciplina que está acontecendo agora, de projeto, desenvolvimento de pontos de malharia, há uma parte que, na realidade, os alunos fazem com as agulhas de tricô, quer dizer, a parte manual, para poder ir depois para uma máquina manual e depois ir para uma máquina eletrônica. Então, há todo um processo, porque não se pode ir direto para o computador, para a parte eletrônica, sem entender, primeiramente, como é que se faz uma laçada, como é que se produz o direito e o avesso, como é que você faz uma entársia, como é que você consegue fazer uma trança. Então, esse é o processo, quer dizer, o aluno ele tem que entender a parte manual para poder passar pelas etapas até chegar no eletrônico. Queste diverse fasi raccontano il processo progettuale e sono fondamentali per comprendere come dal singolo materiale si riesce a ottenere il prodotto di alta qualità che è chiaramente il risultato di quella idea di Made in Italy che vi ha raccontato prima la prof. Sandra. Posso fazer mais uma pergunta para você? Porque eu sei que você tem um mestrado e tem vários projetos de alunos que desenvolvem com a malharia. Por exemplo, eu participei de uma reunião com você na Shimasei, um aluno de doutorado, que ele está desenvolvendo um trabalho envolvendo design, arquitetura, design têxtil, e que, na realidade, há uma cooperação também com as empresas na realização desses projetos finais, tanto de mestrado quanto de doutorado. Il processo che noi insegniamo è un processo complesso che viene chiaramente insegnato in maniera diversa su scala diversa. All'interno della classe di laboratorio è importante che gli studenti comprendano come dal materiale si arrivi al prodotto finale. Nel dottorato, in questo caso, è importante capire come il design tessile, come la maglieria, come un tessuto può essere adottato sia nella piccola scala, cioè diventare un capo d'abbigliamento, cioè diventare un vestito, così come viene utilizzato in tantissimi ambiti, per esempio per l'architettura. Quindi uno stesso tessuto, uno stesso processo progettuale può cambiare scala in base a, diciamo, l'usuario, l'utente, l'obiettivo finale che dobbiamo realizzare. Chiaramente in quel caso è un progetto di dottorato che ha a che fare con la possibilità che il tessuto diventi una parte costruttiva non solo di capi d'abbigliamento, ma anche per l'architettura, e addirittura che sia una ricerca che favorisca in quel caso la sostenibilità del prodotto, perché un tessuto può essere, in base a come è progettato, anche più sostenibile di alcuni altri materiali che l'architettura utilizza per la sua progettazione. Quindi è un progetto complesso, dipende la scala di applicazione e l'obiettivo finale di cosa dobbiamo progettare. Ma sempre tem uma inter-relação ou sempre una inter-relação tra università, impresa che sviluppa assieme all'università il progetto e utente finale. È un circolo virtuoso, è un
un sistema importantissimo, perché altrimenti l'università sarebbe slegata dalla impresa e l'impresa sarebbe slegata dall'innovazione che l'università può chiaramente offrire. Isso eu acho que é um dos pontos importantes dentro desses fundamentos do Politécnico, essa inter-relação entre a empresa e a universidade. Mas também dentro desses projetos há uma inter-relação entre áreas. O design de moda, design têxtil, arquitetura. Então, há sempre uma interdisciplinariedade presente, né? E assim, só para fazer uma última pergunta, já que já está bem confortável falando em italiano, mas é para você falar mais devagar, que agora você assim, ficou falando mais rápido, estava todo mundo aqui, agora ninguém está entendendo, mas está tudo tranquilo. Giovanni, na tua opinião, qual é o maior desafio hoje, né, a sfida più grande de ensinar design têxtil? O desafio, la sfida più grande oggi è quella di insegnare come la parte manuale, il saper fare manualmente, e allo stesso livello, e forse più importante, diventa un importantissimo strumento per poter poi progettare per l'industria. Quindi il desafio più grande è quello di unire manualità, tradizione manuale con alta tecnologia. E la tecnologia è il risultato dello studio di quello che si può fare con le mani. Nella maglieria questo è fondamentale. Se non si impara a lavorare con le mani, nel design tessile, anche con un telaio, se non si impara a capire come lavorano i filati, non si capisce, non si può progettare con una macchina industriale. E le macchine industriali oggi sono il risultato dell'osservazione di tutto il lavoro manuale che si faceva nel passato. Quindi è anche qui una interrelazione tra conoscenze, in questo caso manuali e industriali, tecnologicamente avanzate. Muito bem. Podemos passar para a próxima parte, a parte final? Então, eu gostaria de dizer que o professor Giovanni, ele aceitou o convite do Moda Palavra, que é a revista científica do programa de mestrado, e ele é um dos nossos editores de seção internacional, juntamente com o professor Nelson Gomes, da Universidade de Lisboa. Então, nós já estamos trabalhando juntos, né, buscando a internacionalização da revista, do journal, e o professor Giovanni, juntamente com a professora Martina Mota, ambos do Politécnico, serão os coordenadores do próximo dossiê, que se chama Fronteiras Têxteis, Materiais antes dos Produtos, que começam as submissões, o Call for Papers, a partir de fevereiro do ano que vem, e será uma edição belíssima, né? Que será publicada em janeiro de 22. Não sei se o Giovanni quer falar sobre os pontos importantes que vocês estão pensando que devem ser abordados neste dossiê. No, abbiamo pensato che dovrà essere un dossier in cui la parte di approfondimento, di studio sul materiale, che è la base del prodotto finale, sarà chiaramente la parte più importante del dossier, perché la nostra volontà è proprio cercare di recuperare
l'attenzione alla progettazione del materiale per poi progettare il prodotto finale. Non c'è prodotto finale di qualità se non ci sono materiali e processi di generazione di materiali di alta qualità. Questo é quello que nós pensamos. Sim, e aí todas as informações estão no site do Moda Palavra e periódico, e basicamente são 3 tópicos principais: a questão da sustentabilidade, que entra muito, não só a questão ambiental, mas a questão econômica, social e produtiva, a questão ética, a questão do design têxtil e dos processos manuais, que entra toda a questão da complexidade de uma construção têxtil, mas também considerando as tecnologias têxteis que são mais avançadas, e o papel do designer têxtil, que dessas dinâmicas, de como é que ele se insere nesse mercado. Isso. É isso. Grazie mille. Obrigado a vocês, a todo mundo que escutou. Exato. E agora eu não sei, Thiago, como é que eu... Obrigado, professora Sandra. Obrigado, professor Giovanni. Eu não sei se vocês chegaram a ver, teve uma pergunta enquanto vocês apresentavam. Acho que é da sua colega, professora, é a professora Daniela Novelli, do programa de pós-graduação em moda. Ela comenta que foi interessante comparar a diferença entre o Made in Italy, associado simbolicamente, geograficamente, historicamente ao contexto nacional, e o Made in Brazil, que emerge justamente a partir do processo de internacionalização da moda brasileira. E ela pergunta se vocês consideram uma relação de oposição e como essa conjuntura italiana poderia contribuir para ressignificar o Made in Brazil de modo a ser mais autoral e valorizado no contexto nacional. Pergunta muito boa! Se você quiser, professora, reler a pergunta, talvez fique mais fácil. Sim, é só você... Eu não consigo reler, porque eu devo, então, aqui... Eu não sei como é que eu consigo tirar este... Eu tiro aqui para você, e daí você pode... Você pode abrir aqui embaixo, tem o DER, que é Demanda e Resposta, e daí vai aparecer a pergunta da sua colega. Vamos aqui, exato. Eu acho que uma coisa... Eu começo falando, daí depois o Giovanni completa. Eu acho que o Made in Italy, sim, existe, mas a ideia de... a gente não pode pegar este modelo que já existe e simplesmente deslocá-lo para o Brasil e aplicá-lo ali. O que a gente tem que fazer é o que a gente chama de olhar para fora, mas olhar para dentro também. Então, a gente pode entender como funciona, considerando que, sim, os italianos são diferentes dos brasileiros, né? Até o que eu comentei na questão de empreender. A gente pode elencar quais são os pontos importantes e aí sim tentar traduzir isso em estratégias competitivas para o Brasil, mas sabendo que a cultura local é diversa, as pessoas pensam... então, a cultura local é diversa, as pessoas pensam diverso, o produto é diferente. Então, eu acho que pode sim se buscar o que é importante, que é positivo, mas não simplesmente transferir o modelo. A gente tem que vai ter que repensar em termos de Brasil, porque o contexto é bem diferente, sociopolítico, econômico, e não é simplesmente pegar o que deu certo aqui e transferir para o Made in Brasil. Não sei se o Giovanni... Sono completamente d'accordo, ma non perché non è giusto, diciamo, prendere o copiare il modello, ma perché culturalmente il contesto è completamente diverso e quindi soprattutto noi docenti, noi professori con i nostri studenti dobbiamo fare un lavoro
molto importante di insegnare a leggere il contesto in cui operiamo e in cui lavoriamo. Il Made in Italy nasce negli anni 50 del Novecento, del secolo scorso in Italia, semplicemente come, per esempio nella moda, come volontà di far vedere che cosa si sapeva fare, cosa si sapeva realizzare all'interno dei diversi territori italiani. E allora Salvatore Ferragamo che sapeva fare le scarpe, e allora diversi Gucci che sapeva fare le borse, tanti sarti che sapevano creare vestiti, vengono messi insieme per presentare quello che veniva fatto nel territorio. Dobbiamo anche pensare che l'Italia è una città del Brasile, cioè non è neanche una regione, è grande neanche quanto una regione in Brasile, è una parte di una regione più piccola del Brasile, per cui stiamo parlando di una regione, di una nazione confronto a un continente che ha nella sua natura, io ho nel cuore il Brasile perché ho lavorato in Brasile, ho conosciuto molto il Brasile, che ha nella sua natura la differenza di avere una popolazione, diciamo, prima della colonizzazione, di essere poi stata influenzata dalla colonizzazione portoghese e poi di essere stata capace di mischiare tutto questo e diventare la cultura che avete in quel meraviglioso paese, che cambia completamente dal nord a sud. E allora, se sappiamo leggere il contesto, sappiamo trasferire la possibilità di progettare a partire dal contesto. Esatto. Quindi questo è molto molto importante. Il modello italiano va studiato, ma è un caso studio che può essere studiato e approfondito, ma chiaramente deve, come dire, essere visto come caso studio. Poi ciascun paese deve oliare dentro la propria cultura e saber come trasformare, come creare qualcosa a partir dalla propria cultura. Não sei se Daniela foi respondido, mas qualquer coisa a gente pode voltar a conversar. Temos mais uma pergunta aqui, que é da Esther, que ela diz que o projeto de dissertação dela, de mestrado, é um estudo sobre uma nova tecnologia para o mercado brasileiro de calçados em relação às tendências de moda. Porém, ela vê pouca abertura no mercado nacional, nos calçados, eu entendo. Que no setor internacional, e aí ela está perguntando, se no setor internacional existe um espaço para essa construção com as empresas, que estejam muito mais abertas às novas ideias do meio acadêmico. Eu até posso deixar para o Giovanni responder, mas eu vou dar a minha visão do que eu percebo, por exemplo, nas disciplinas, nas aulas que eu tenho frequentado com o Giovanni. Que quando a empresa ela está inserida dentro do meio acadêmico, dentro da universidade, para ela é importante verificar o que os alunos estão fazendo, porque isso gera inputs, gera insights para a empresa, muito mais do que o próprio mercado, somente. Então, quando os alunos eles desenvolvem essa criatividade que vai além e eles proporcionam isso para as empresas, e aí eu quero também deixar bem claro que todo o direito autoral de um trabalho de um aluno que é realizado com uma empresa é do aluno, né, Giovanni? É do aluno. As empresas, elas não têm acesso a esse material depois, a menos que elas queiram comprar, mas para elas é importante verificar, assim, o que esses jovens designers estão produzindo.
E para eles é essa troca que eles fazem. Eles proporcionam o que tem de novas tecnologias, os últimos materiais, o que é a tecnologia de ponta, e eles recebem dos alunos esses insights e esses inputs. Sì, e soprattutto mi viene da dire che è importante lavorare con l'impresa, ma capire qual è il mercato di riferimento, perché quando si dice mercato internazionale, quale mercato internazionale? E questo è molto importante anche qui, perché il mercato internazionale europeo è diverso dal mercato internazionale, per esempio, degli altri paesi latinoamericani o per esempio, degli Stati Uniti. Quindi bisogna capire quali sono i contesti in cui andiamo a posizionare e per quale mercato andiamo a progettare. Il mercato internazionale vuol dire tutto, ma nel dire tutto vuol dire molto poco, perché bisogna stare molto attenti a capire quali sono le necessità o quali sono gli stili o quali sono banalmente appunto la cultura che in ciascun mercato internazionale esiste. Sim, então tudo se resume à palavra contexto. Contexto, esattamente. Então é isso, não sei se... Eu acho que Thiago, podemos encerrar? A todos, sim. Acabamos com as perguntas. Quero agradecer. Se vocês quiserem fazer a finalização, a saudação de vocês. Eu quero agradecer a participação de todos, novamente agradecer ao Polidesign e ao DESC pela viabilização, e especialmente ao meu tutor, né, aqui na Itália, o professor Giovanni Maria Conti. Agradeço eu você, agradeço o DESC, Polidesign e todo mundo che ci ha ascoltato a quest'ora. Grazie di tutto e un grande abbraccio. Um grande abraço a todos e uma boa tarde para vocês. Obrigado a todos. Obrigada. De novo, reforço o agradecimento ao DESC e à Júlia, que fizeram ser possível essa parceria. E a vocês, professores, professor Giovanni, professora Sandra, muito obrigado. Boa noite para vocês que estão aqui na Itália comigo. E boa tarde para vocês que estão no Brasil. Tchau, tchau para todos. Até logo, obrigada. Tchau.